Vamos lá. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo e à minha mesa de café de piquenique. No vídeo anterior, eu te contei a primeira parte sobre a série The Act, que conta a história da Gypsy e da Didi Blanchard. Então, se você quiser entender bem essa história, vai lá na parte 1, assiste tudo e depois volta aqui, que aí agora eu vou te contar a continuação. Esse é um especial de verão, mas tá chovendo porque é a chuva de verão, né, gente? No verão também chove pra caramba. Ainda mais o de morangos. Então, a gente vai ignorar aí os barulhos da natureza, da chuva, e vamos focar no conteúdo. Antes da gente ir pro vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com alguém e deixa o teu like, que ajuda muito o canalzito a crescer. Segue o canal Sem Rumo também nas outras redes sociais, porque agora nós estamos também no Facebook. Então nós temos Instagram, TikTok e Facebook, e vive saindo vários videozinhos legais por lá. Então segue lá para também dar esse apoio. Agora sim, pega o teu café. No caso aqui a gente tá com suco porque é verão, e bora pro vídeo. No vídeo passado, a gente encerra no momento em que o Nick e a Gypsy decidem que vão tirar a vida da Didi. No dia 10 de junho de 2015, a Gypsy abre a porta para o Nick entrar na casa enquanto a Didi está dormindo no seu quarto. Deitada na cama, ela é atacada pelo Nick com uma faca e assassinada ali mesmo. Os dois saem de casa com a faca e se hospedam num hotel. 2 dias depois, eles embarcam num ônibus com destino a Wisconsin, onde o Nick morava com a mãe e com o padrasto. Dias depois, a Didi ainda não tinha sido encontrada, afinal morava só ela e a Gypsy, e elas não eram assim muito de sair de casa, a Didi não trabalhava, então não tinha muitas pessoas para dar falta ali na rotina da Didi. Dessa maneira, a Gypsy e o Nick começaram a ficar meio assim desesperados com essa situação da Didi não ser encontrada. E aí, eles, numa tentativa de disfarçar o crime, decidem fazer algumas postagens naquele Facebook que as duas compartilhavam. Então, no dia 14 de junho de 2014, ela faz algumas postagens dando a entender que a Didi foi morta e que ela mesma, Gypsy, teria sido sequestrada. Para que a polícia encontrasse a Didi e também não achasse que foi ela que cometeu o crime. Sim, uma ideia bem brilhante. Meu Deus. Dá pra ver que ela é uma gênia do crime. Então, a Gypsy entra nessa conta que elas dividiam pelo computador do Nick e posta a seguinte frase: That bitch is dead. Ou aquela vai estar morta. Inclusive, gente, eu não quero incentivar ninguém, mas se você entrar no Facebook delas, que ainda existe, a mensagem ainda está lá postada e ainda tem toda a repercussão, assim, da galera que seguia ela na página preocupada com o que estava acontecendo ali naquela situação. Pouco tempo depois, a Gypsy começou a postar mais mensagens, daí dando, assim, a entender que a Didi tinha sido morta mesmo e que ela, no caso, teria sido sequestrada de fato. Os vizinhos viram, né, as mensagens e, lógico, que ficaram preocupados. Então eles vão ali até a casa das duas, começam a bater, chamam, né, pelas duas, mas logicamente não obtêm nenhuma resposta. Eles ligam para a polícia e aí, horas depois, a polícia decide que sim, era o caso de invadir a casa, afinal as duas estavam desaparecidas e ninguém sabia o que tinha acontecido. E aí, quando a polícia entra na casa, eles descobrem o corpo da Didi. E aí isso só confirmava ainda mais as suspeitas de todo mundo ali ao redor, de que alguém tinha invadido o Facebook delas e colocado as mensagens, e que de fato tinha invadido a casa delas, a Didi estava morta, então a Gypsy só poderia ter sido sequestrada. E para toda a comunidade, a Gypsy era uma criança, uma adolescente doente. E eles entraram na casa e tudo que ela precisaria, digamos, para sobreviver, estava ali na casa. Todos os medicamentos, a cadeira de rodas. Então todo mundo foi ficando cada vez mais preocupado. Até que uma vizinha, que talvez fosse a pessoa que tivesse mais próxima ali da Gypsy, ou mais próximo que a Didi deixava alguém ser próxima da Gypsy, ela vai até a polícia e ela fala que ela tem algumas informações importantes para passar para eles. A vizinha era a Lia Woodmansey e ela conta para a polícia que sabia que a Gypsy tinha aberto aquele Facebook escondido da mãe, no qual ela se intitulava Emma Rose, e também que a Gypsy tinha se inscrito num site de namoro e que a mãe também não sabia sobre isso.
Nesse ponto, a polícia precisava achar a Gypsy, seja lá o que tivesse acontecendo. Então, no dia 15 de junho de 2015, a polícia rastreia o IP do computador do Nick, que foi de onde ela fez aquelas postagens, e chega até a casa onde ele morava com a mãe e com o padrasto. Gente, para vocês terem uma noção, a SWAT invadiu a casa do Nick, porque na cabeça deles, a Gypsy estava sequestrada por ele. Vocês imaginam a mãe e o padrasto do Nick não entendendo nada, o menino chegou, apresentou a nova namorada, e aí dias depois a SWAT invade a casa deles. A cara deles, tipo, o que tá acontecendo aqui? A polícia então encontra tanto o Nick como a Gypsy, e aí vem um novo choque. Porque para eles estava lá a descrição de uma menina doente, que usava cadeira de rodas, que não podia caminhar. E aí o que eles encontram é a Gypsy caminhando tranquilamente, extremamente saudável. E esse é um novo choque, tanto para a polícia como para todo mundo que conhecia ela. Todo mundo, então, é levado para a delegacia para prestar depoimento. E no início a Gypsy se faz assim de desentendida. Ela fala que ela não sabe o que está acontecendo, que ela não sabe o que aconteceu com a mãe dela. Já a mãe e o padrasto do Nick também são interrogados, mas logo a polícia percebe que eles não tinham envolvimento nenhum, que não tinham ideia do que estava acontecendo. A família do Nick, inclusive, comenta com a polícia que ele tinha um diagnóstico de autismo e que, segundo eles, eles acreditavam que o Nick não era capaz de fazer mal a uma mosca. Já no interrogatório do Nick, ele logo admite que matou mesmo a Didi e quando perguntado por que ele fez isso, ele fala que foi porque a Gypsy pediu. Já no interrogatório da Gypsy, ela continua ali se fazendo de desentendida. O policial fala pra ela, sua mãe morreu, né? E a gente quer saber o que aconteceu. E ela fala, o quê? Minha mãe morreu? Eu não fazia ideia de que isso estava acontecendo, sabe? Mas aí o policial dá uma pressionada nela, assim, e fala, a gente sabe que tu tem algum envolvimento com isso, vamos estar admitindo. E aí depois ela dá um interrogatório um pouco mais completo sobre o caso. Os dois são presos imediatamente ali em 2015 e são julgados em 2018. A defesa do Nick alegava que o Nick não tinha condição mental de responder pelo crime que ele tinha cometido e contratou psicólogos para fazer avaliações com ele. O psicólogo Kent Franks o diagnosticou como autista e, segundo as suas próprias palavras, o Nick exigia um apoio substancial com o comprometimento intelectual associado. Mas isso acabou não sendo levado em consideração e, de qualquer maneira, o Nick foi condenado à prisão perpétua. Já a Gypsy pegou a menor pena possível para o caso. Ela foi condenada a 10 anos de prisão. Uma coisa que chamou bastante a atenção em relação ao caso da Gypsy, quando ela foi presa, é que a maioria das pessoas contam que logo que a pessoa é presa, ela acaba emagrecendo um pouco ali na prisão, porque a comida é muito ruim, porque a pessoa se deprime mesmo de estar presa. Mas no caso da Gypsy foi o contrário. Ela começou a comer muito mais, de maneira muito mais saudável do que ela estava se alimentando lá por aquele tubo. Então ela ganhou peso e começou a ter um aspecto mais saudável depois de tirar a maioria daqueles medicamentos fortes que ela tomava. Esse roteiro que eu fiz aqui foi baseado no documentário Mamãe Morta e Querida, mas especialmente, como eu contei para vocês, na série The Act. E aqui já de cara a gente tem que fazer um aceno para as duas atrizes principais que interpretam a Gypsy e a Didi, que é a Joey King e a Patricia Arquette. E, gente, elas já têm, né, carreiras e outros papéis onde as duas brilham, assim, mas essa série, cara, uma que elas estão muito parecidas com a Didi e com a Gypsy, e gente, elas encenam assim tão bem que eu não sei, a gente não sabe como que era a realidade, mas a gente é automaticamente transportado para aquele universo das duas. Isso se dá, é claro, pelo trabalho eficiente ali das atrizes, mas também por uma construção de cenário que é muito igual ao original. E isso a gente sabe porque tem muitas fotos, né, por aí pela internet, com a casa especialmente das duas, que é onde tudo acontece. Eles reproduzem, inclusive, cenas que foram passadas na TV, como algumas entrevistas delas, aquele prêmio que eu contei para vocês que elas receberam. Então, assim, é muito brilhante. A série, ela é muito boa em mostrar o contexto em que tudo ia acontecendo ali com a Didi e com a Gypsy.
especialmente o contexto de manipulação, mas também mostrar essa manipulação em várias cenas, em vários momentos. Sempre que a Didi ela era confrontada ali com a realidade dos fatos, ela normalmente tentava fazer a pessoa sentir pena dela. E com isso continuar esse ciclo de manipulação. E isso fica muito claro na série, o que torna tudo muito real para quem está assistindo. E é muito interessante também acompanhar o desespero da Didi quando ela começa a ver que está perdendo o controle sobre a vida da filha. A série é bem eficiente em conseguir nos transportar para aquele contexto e para aquela tensão que as duas viviam e que já anunciava um fim trágico. Eu nem preciso te dizer que eu recomendo muito que você assista essa série. E agora eu quero levantar aqui duas discussões e eu quero que vocês debatam sobre isso aqui nos comentários. A primeira delas é sobre a pena no julgamento da Gypsy ter sido tão baixa. É claro que foi argumentado que a Gypsy sofreu muito ali nas mãos da mãe e que ela não conseguia encontrar outros meios de sair dessa situação. Ela já havia tentado fugir de casa e não tinha dado certo, e toda a manipulação a respeito da responsabilidade que ela poderia ter para tomar as próprias decisões na vida dela levaram a Gypsy a acreditar que a morte da mãe era a única maneira de sair dessa situação. O segundo ponto que chama bastante atenção ali na série é a figura do pai da Gypsy. Ele fala sobre como a Didi manipulava ele para não entrar em contato com a filha e também para acreditar naquele monte de doenças que ela inventava. Até aí a manipulação de fato pode ter acontecido, porque a Didi tentava manipular todo mundo que estava ao redor dela. E eu acho que essa justificativa vale para todos os amigos e conhecidos e vizinhos que estavam ao redor ali da família. Mas eu não acho que esse argumento possa valer para um pai. Ele era pai dela e a sua responsabilidade era ter se imposto nessa situação, e ele era a única pessoa que tinha o poder legal de ter impedido tudo o que a Gypsy teve que passar. É isso pro vídeo de hoje, pessoal. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém. Segue o canal nas outras redes sociais porque vive saindo vídeo por lá também. E o Mesa de Café especial de verão ainda vai ter mais vídeos, então não larga a minha mão que os próximos vídeos saem em breve. É isso e tchau!